Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. No primeiro bloco aqui do Comunidade nós vamos falar sobre prevenção do suicídio, porque estamos agora em pleno Setembro Amarelo. Está com a gente aqui a Zita, que é voluntária do CVV, já esteve várias vezes aqui no Comunidade, está novamente, né, Zita? Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de podermos estar aqui falando da campanha do Setembro Amarelo. E nessa primeira parte do Comunidade também participa da entrevista o Jorge Fernandes Borges de Moraes, que é coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde aqui do município. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Rodrigo. É importante esse espaço para que a gente fale de um assunto que tem assombrado muito as pessoas e seus familiares no dia a dia. Como é que está o Setembro Amarelo, hein, Zita, para começar aqui a nossa conversa? Então, a campanha ela está cada ano crescendo, com muito mais adesões, muito mais participações, muito mais solicitações de palestras, participação em eventos, então está bastante interessante. Essa parceria com a saúde mental, então ela está criando mais corpo. E a adesão, inclusive, né, da prefeitura com a iluminação da torre, da catedral sendo iluminada, Câmara de Vereadores, a ponte Aldo Pereira de Andrade e outros que nós nem soubemos que estão fazendo as suas campanhas dentro das empresas, dentro das instituições, dentro das escolas, enfim. Ela está crescendo num ritmo bem bom, bem a contento. E se pensarmos que ela só tem 3 anos, né? Então é uma campanha recente, né? nova. E agora virou meio que moda, né? Essas cores aí a cada mês. Isso é importante até para chamar a atenção das pessoas para temas importantes. Agora, daqui a pouco em outubro vai ter o Outubro Rosa, depois tem o Novembro Azul, entre outras cores aí que são outras doenças envolvidas, enfermidades, enfim. Sobre saúde mental, doutora, aproveitando aqui a deixa da Zita, né? Como é que é esse trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Saúde para esse assunto, saúde mental em relação ao suicídio? Bom, Rodrigo, é um tema que há muito tem sido nesse estado de ser falado, né? Ele tem entendido muito como uma questão de tabu, de pouca divulgação, de um cuidado com a mídia, né? De quando a gente falar sobre esse tema, havia sempre essa preocupação que esse tema possa gerar mais casos. De um tempo para cá, tem havido essas campanhas, exemplo do Setembro Amarelo, e que volta a importância que todos os órgãos públicos, serviços de saúde e a comunidade em geral comecem a pensar nesse tema e falar sobre o assunto, oportunizando as pessoas a falarem sobre isso, para que só dessa forma a gente vai poder entender o sofrimento dessas pessoas. Nesse sentido, assim como o serviço de saúde, que as pessoas podem buscar numa unidade de saúde mais próxima de sua casa, tem os centros especializados que são os CAPs, todo um componente de urgência e emergência, mais a área hospitalar que atende casos imediatos de tentativas, de casos mais graves, muitas vezes precisa de uma internação. E também tem os apoios, de várias outras ONGs e uma que é muito importante, que é o CVV, que vem sendo um grande parceiro nesse trabalho. O CVV que agora tem um número até gratuito, né, Zita? Recente, né, esse número. Isso. A gente vai falar daqui a pouquinho do protocolo de prevenção e do suicídio que foi lançado essa semana, inclusive aqui na Câmara mais uma vez. Foi lançado em abril, na verdade, mas agora foi discutido também com a comunidade e tudo mais no evento na Câmara. A gente mostrou aqui até na TVL reportagem no nosso jornal, mas vamos falar já mais sobre isso com o Jorge. Sobre o CVV que o Jorge comentou, né, Zita? O trabalho de vocês, como é que está sendo nesse mês de setembro? É reforçado? Precisa de voluntários ainda? Eu sei que sempre vocês estão fazendo eventos para chamar voluntários, isso sempre é muito importante para vocês, né, para o trabalho do CVV. Então, a partir de julho desse ano, 2018, Brasil inteiro, de qualquer lugar, a pessoa pode acessar o 188 como um telefone emergencial, então, como um pronto-socorro emocional. Gratuito agora a ligação. Gratuito. E o serviço sempre foi gratuito, né? Só que a chamada era tarifada pelas operadoras. E a partir de julho, graças a um acordo técnico com o Ministério da Saúde, então essa ligação também não é mais tarifada. Então todas as pessoas, independente de onde ela mora, de que estado ou cidade, ela tem acesso ao serviço.
A demanda, ela cresceu muito, ela está bastante grande, inclusive a queixa das pessoas que ligam é de fila de espera para serem atendidos. Então, precisamos sim aumentar o número de voluntários para oferecer, para ter uma oferta maior e as pessoas serem atendidas com mais rapidez. Então, em todo o Brasil estão acontecendo cursos e aqui em Blumenau o nosso próximo será no dia 30 de setembro. 30 de setembro, É um curso domingo. para formação de voluntários. Isso, de preparação, capacitação e seleção de voluntários. Então, dia 30, as pessoas podem se inscrever através do nosso site, cvv.org.br, ou ainda ir lá direto no dia 30, chegando lá umas 7h30 da manhã, às 8 começa, então para dar tempo de fazer a inscrição ali na hora. Muito bem, e sobre esse protocolo, né, Jorge, que vocês apresentaram na Câmara, no evento, até em parceria com a própria Escola do Legislativo, o pessoal está acompanhando aqui a entrevista no estúdio, o que é exatamente esse protocolo de prevenção do suicídio que existe aqui em Blumenau? Bom, Rodrigo, então, esse protocolo intersetorial de atenção às pessoas que tentam, né, alguma coisa contra a sua vida, nessa tentativa de suicídio, nós temos identificado a necessidade de pensar melhor o planejamento dessas ações, da sensibilização dos profissionais, da capacitação dos profissionais e também da sensibilização da população em geral, porque esse tema ele permeia todas as classes sociais, todas as pessoas, todas as profissões, então exige que a gente possa olhar melhor para isso. Para dar um significado, né, esse protocolo ele é pioneiro no estado de Santa Catarina. Para dar um significado, então, a números, nós temos em Santa Catarina o segundo estado a nível de Brasil com maior índice de suicídio, maior taxa de suicídio. Blumenau tem uma taxa de 11 por 100 mil, que são taxas semelhantes ao Rio Grande do Sul, que é o primeiro estado do país. E nós precisamos, então, fazer alguma coisa voltadas a melhorar esses dados, a melhorar a atenção a essas pessoas. Então, o protocolo ele vem com o objetivo de sensibilizar todos os setores da saúde, da gestão pública, seja educação, área social, educação, a parte intersetorial, que seja bombeiro, polícia militar, polícia civil, todos os órgãos envolvidos no atendimento às vítimas em todos os espaços, seja em loco, na própria casa, seja em áreas públicas, sejam também nas unidades de saúde. Nessa proposta, então, do protocolo, ele tenta identificar quais são os locais prioritários de atendimento, o que cada órgão desse, cada setor vai fazer. Por exemplo, numa situação que exige fogo, né, o bombeiro será o primeiro acionado juntamente com o SAMU para a contenção do fogo, para a questão do monóxido de carbono, que ele tem as ferramentas, os equipamentos para fazer essa intervenção nessas áreas. O SAMU sempre vai estar junto por ser a área de saúde que prestará os primeiros socorros. Da mesma forma, seguindo para a questão que use arma de fogo, questão de violência, a Polícia Militar vai estar em primeiro, e também trabalhando com as unidades de saúde. Dessa forma, buscando categorizar, nem sempre é possível, mas que a gente possa tentar categorizar em complexidade, em níveis baixos, médio e alto. Num exemplo, os níveis baixos de atendimento em loco, por exemplo, do SAMU, antes todos os casos eles precisariam levar para um hospital. Isso também superlota o hospital, por vezes essa ambulância poderia estar fazendo um outro atendimento e por vezes também esse caso pode ser acompanhado na atenção básica. Então esses casos leves devem ser atendidos e referenciados para a atenção básica. Os casos que têm um pouco mais de complexidade, que exigem um cuidado maior, seriam os casos moderados, eles então poderiam contemplar essas ações junto aos CAPs. CAPs infantil, CAPs álcool e drogas, CAPs de transtornos que nós temos no município. E os casos que requeram um atendimento imediato, em função da gravidade da situação, né, seja por uma intoxicação, por precipitação, uma queda, né, ou enforcamento, que é o que mais acometem hoje os suicídios, cerca de 90% são por enforcamento.
e também o que tem crescido muito, que são a questão das intoxicações medicamentosas ou pesticidas e outros meios dessa forma. Então o protocolo tenta chamar atenção para todos os segmentos, de saúde ou não, para que tentam buscar uma forma de trabalho, um fluxo que atendam melhor essa população, que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. É um trabalho em conjunto para salvar vidas, né? E como é o trabalho do CVV também nesse sentido, né, Zita? Então, é interessante porque o que o Jorge estava falando é na parte da intervenção, né? E o CVV, ele oferece o quê? Uma oportunidade para as pessoas desabafarem e compartilharem as suas dores, suas angústias, suas aflições, antes que chegue nesse momento já de atentar contra a própria vida. Então, lembrar as pessoas de que angústia, aflição, tristeza, desespero, nos ligue, faça contato para não precisar chegar ao ponto de atentar contra a vida. Pode conversar com vocês no 188, Exatamente, né, como prevenção mesmo, como aquela vacina, né, Sim. que nós tomamos. E a vacina que o CVV oferece, ela tem ali ingredientes que são o calor humano e a compreensão. Nós vamos sempre tentar acolher essa pessoa, tentando compreender o momento dela, facilitando esse desabafo. Só para a gente encerrar, já aproveitando a presença aqui do Jorge, que coordena a parte de saúde mental aí do município, muitos casos de depressão aqui na cidade atualmente, agora em pleno 2018, vocês têm acompanhado uma elevação dos números, pessoas que tomam medicamentos também para esse tipo de situação. O que você pode trazer de dados para a gente sobre a situação de Blumenau, Jorge? Rodrigo, a depressão é um diagnóstico bastante preciso, porém a gente percebe uma crescente de pessoas em sofrimento. Nem sempre você vai poder categorizar que elas têm de fato uma depressão, porém suscetíveis problemas de ordem sociais, econômicas, impactos afetam diretamente a condição das pessoas e que trazem sofrimento, incerteza, inseguranças e que vão fazendo com que essas pessoas se isolem. Quanto menor o vínculo, menor a rede de proteção, de apoio, de amigos, de familiares que essas pessoas tenham, mais elas vão precisar de rede de serviços. Então, a crescente que nós percebemos, principalmente a partir de 2014, de número de pessoas buscando o Sistema Único de Saúde, seja por desemprego, por perda de plano de saúde. Então, todo esse conjunto, ele interfere nas questões, porque o sofrimento psíquico ele é psico e social, ele não tem uma única causa. Então, ele é multifatorial. Todos os aspectos que envolvem esse momento que todos nós temos presenciado têm um impacto direto na saúde mental, na saúde pessoal de cada um. Por isso é importante essa campanha do Setembro Amarelo também, para deixar esse assunto bem evidente para as pessoas, a prevenção do suicídio, né, Zita? Exatamente, derrubar tabus e falarmos sobre suicídio como sendo uma coisa natural. Normal, né? Pensar em suicídio pode acontecer para qualquer um de nós em algum momento da nossa vida. Mas quando começarmos a fazer planos, a pensarmos em como fazer, é hora de correr, pedir ajuda e buscar socorro. Conversar sobre isso, ou buscando tratamento, ou buscando alguém para compartilhar e para dividir. E lembrar a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, que essas pessoas que pensam em suicídio, que tentam ou que cometem suicídio, são pessoas num sofrimento tão grande e o que elas menos querem é morrer. O que elas querem e precisam é matar a dor, o sofrimento, que parece que é interminável e não tem fim. Então, a campanha de Setembro Amarelo vem alertar, nos alertar, e inclusive para não esperarmos que os outros façam o que eu, ao lado da pessoa, posso fazer por ela. Que às vezes um simples abraço, um olhar, ou perguntar para ela, ou se disponibilizar para ela falar, para ela contar o que está acontecendo com ela, isso pode fazer toda a diferença e pode salvar a vida da pessoa. Zita, obrigado pela sua participação, um abraço, parabéns pelo trabalho do CVV. Muito obrigada também. Obrigado, Jorge, pela sua participação, um abraço também. A gente agradece e colocamos à disposição porque é um tema que realmente interessa a todos.
Jorge da Secretaria de Saúde, o Jorge Fernandes Borges de Moraes, coordenador da Saúde Mental, e a Zita, que é voluntária do CVV, foram os nossos primeiros convidados aqui do TVL Comunidade, que faz um rápido intervalo. A gente volta já para falar com o novo delegado regional da Polícia Civil aqui de Blumenau. Até já. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Comunidade aqui na TV Legislativa de Blumenau. Mais uma vez agradecendo você pela companhia. Só quero passar aqui já no retorno o site da campanha do Setembro Amarelo do CVV, que a gente acabou de falar aqui com o pessoal do CVV e também da Secretaria de Saúde sobre prevenção do suicídio. É setembroamarelo.org.br e tem o Facebook também, Setembro Amarelo, para o pessoal acompanhar detalhes dessa campanha muito importante. Está com a gente aqui no estúdio agora o delegado regional da Polícia Civil aqui de Blumenau, o novo delegado Egídio Ferrari, que está assumindo esse posto agora. Delegado, obrigado pela presença, tudo bem com o senhor? Boa tarde, obrigado também e uma boa tarde a todos que nos acompanham. Sobre essa nova colocação agora sua na Polícia Civil, delegado, você estava na DIC, assume a regional no lugar do delegado Marchetti, que estava há mais de 10 anos aí nessa função. Qual que é o principal objetivo, qual a sua principal intenção aí nessa mudança que foi determinada pelo governo do estado? Bom, a gente recebe o desafio com bastante alegria e entusiasmo, né? Já que realmente eu fiz o concurso da Polícia Civil para delegado de polícia para realmente vestir a camiseta da instituição e tentar fazer a diferença dentro das nossas limitações. E dentro da delegacia regional, pelo que já que fiz essa análise até mesmo antes de aceitar o convite, eu vejo que teria muito mais condições para implementar o meu jeito, né, de trabalho e por isso resolvi então aceitar esse desafio. Estamos conhecendo, na verdade, a realidade de todos os setores da delegacia regional, uma estrutura bastante grande que atende não só o município de Blumenau, mas todos os vizinhos. Ela vem da comarca de Gaspar, que já pega até o município de Ilhota, e depois vai até a comarca de Ascurra, né, incluindo o município de Rodeio. Como é que é o jeito, então, de trabalhar do delegado Egídio? Bom, eu prefiro sempre dizer que nós damos condições para o policial civil para que nós possamos cobrar os resultados. E dentro da nossa estrutura, eu vejo que nós precisamos valorizar ainda mais a investigação policial, porque, veja, a Polícia Civil é responsável pela investigação de todos os crimes. Quando eu digo responsável, é que ela tem a obrigação. Então, quando vemos prisões, né, em flagrante ou principalmente em decorrência de investigações, qualquer notícia relacionada foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de determinada pessoa, é porque teve a Polícia Civil, né, teve o trabalho de investigadores, de um delegado de polícia, do escrivão, teve um inquérito policial instaurado para investigar aquele crime e foi comprovado para o Poder Judiciário que aquela pessoa era autora, pelo menos uma suspeita muito grande. Então, é valorizar ainda mais essa investigação para que nós consigamos sempre trazer mais respostas à sociedade, né, desses crimes. E no segundo momento, ou na verdade, um segundo pensamento, mas já trabalhando em prol disso, fortalecer ainda mais o trabalho da Delegacia de Proteção à Mulher, à criança, né, ao idoso, ao adolescente de Blumenau. Em que sentido? Hoje já temos uma estrutura de pessoal um pouco melhor, né? Temos 3 delegados ali, os escrivães, todos os psicólogos, enfim, todos os colaboradores trabalhando, mas eu quero trazer mais ferramentas para que a população tenha contato maior conosco, né? Para que ela tenha a certeza que quando ela registra um boletim de ocorrência, quando a mulher vítima de violência doméstica, né, procure a delegacia especializada, ela tenha a certeza que alguém vai dar uma resposta
para aquela demanda que ela está procurando. Mas se fosse para elencar um principal objetivo, uma meta estipulada pelo senhor ao assumir esse posto, ao aceitar esse convite, qual que é, delegado? Bom, primeiro, como disse, é a investigação, e aí sim de todos os crimes. Reforçar a investigação, priorizar a investigação. É que quando eu digo priorizar é o seguinte, hoje até Blumenau tem já uma realidade um pouco melhor do que anos passados, como foram fechados os plantões de algumas delegacias, né, como era na segunda delegacia, na primeira delegacia. Então, por quê? É que até então você tinha que deixar a investigação desguarnecida para deixar a delegacia aberta para registrar boletim de ocorrência à noite. E isso hoje, na minha opinião, não é viável, né? Justamente pelos parcos recursos que nós temos. Então a gente precisa priorizar. O boletim de ocorrência, ele cada vez mais está sendo dada a possibilidade ao cidadão para que seja registrado pela internet, né? A partir de quarta-feira agora, nós começaremos a fazer todo o recebimento desses boletins de ocorrência registrados em crimes ocorridos em Blumenau pela internet, não mais em Florianópolis, e sim diretamente pela equipe da Central de Plantão Policial, pelo delegado de polícia que está ali. Ele já vai ver esse boletim de ocorrência, né, praticamente em tempo real. É como se a pessoa fosse na delegacia fazer. Só que dá para fazer pela internet. Só que dá Até para fazer pela aproveitando a internet. deixa, doutor, que tipos de crimes é possível fazer o BO pela internet no site da Polícia Civil? Hoje a grande maioria dos crimes podem ser registrados. Furtos, roubos, né, acidentes de trânsito, os crimes contra a honra, como calúnia, difamação, injúria, o crime de ameaça, né, todos esses, até acidentes de trânsito sem vítima, todos esses podem ser realizados. A pessoa entra no site da Polícia Civil de Santa Catarina, tem um link para registrar o boletim de ocorrência, que é a delegacia eletrônica. Feito o registro, um policial apenas vai conferir os dados, a pessoa precisa ter apenas os dados que ela teria para registrar numa delegacia, né, física. Então o policial analisa esses dados, dá o ok, homologa, e a pessoa pode imprimir o boletim de ocorrência de sua casa, e o documento tem a mesma validade daquele expedido por uma delegacia de Então polícia. tem poucas situações em que a pessoa precisa realmente ir até a delegacia lá pessoalmente. Hoje poucas situações, mas ainda a grande maioria dos boletins de ocorrência são registrados fisicamente. Então isso é um trabalho que eu quero trazer de conhecimento para a comunidade, né, para que, às vezes, o tempo que ele leva de trânsito, sair do trabalho, sair de casa, ele pode fazer de casa em qualquer horário, porque aí não fecha, né, em horário algum. A pessoa pode registrar o boletim de ocorrência, já fornece todos os dados, inclusive e-mail, que é uma ferramenta muito utilizada, e nós vamos entrar em contato para que ela venha até a delegacia, daí sim já dá o depoimento, né, trazer as informações que ela tem para que a gente possa efetivamente trabalhar na elucidação daquele delito. Delegado, e sobre os crimes aqui em Blumenau, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho da Polícia Civil de investigação e depois identificação, prisão dos bandidos, criminosos, enfim. O senhor estava na DIC, que é de roubos, né? E a gente percebe que a polícia prende numa semana 2, 3, mas daqui a pouco já tem mais 3, 4, 5 roubando de novo. Por que existe tanta... São bandidos novos que se formam ou são os mesmos que praticam os crimes? Olha, primeiro são os mesmos, né? A grande maioria, eu não tenho aqui o dado completo, mas eu chuto mais de 80% daqueles que cometem crimes, hoje vivem exclusivamente com a prática de delitos. Eles são profissionais, são criminosos profissionais. Não existe mais aquela de, estou passando necessidade, vou furtar o supermercado, vou furtar alguma coisa para dar de comer, mas amanhã eu estou trabalhando porque eu estou empregado, enfim. São pessoas que integram organizações criminosas, né? Então daí a gente já consegue fazer a leitura que ele se dedica exclusivamente ao crime. Então, integram essas organizações e aí eles têm que, digamos assim, dançar conforme a música dessas organizações criminosas, dessas facções. Ou seja, precisam vender drogas para equipar o caixa, né? Precisam cometer delitos, geralmente roubos, né? Furtos, enfim, para que consigam arrecadar dinheiro e para encaminhar cada vez mais aí aos chefes dessas organizações. E como delegado regional, o que o senhor poderia fazer para tentar diminuir o número de assaltos, principalmente aos comerciantes e às famílias também aqui de Blumenau? Então, desde que assumi a DIC, ali, a Divisão de Repressão a Roubos, nós começamos um trabalho de identificação. Primeiro, concentrar na mesma equipe os mesmos tipos de crimes. Antes, a primeira delegacia atendia os roubos da área dela, a segunda delegacia atendia os roubos, né? Por exemplo, a segunda da área norte, a primeira da área central e sul.
Isso não é bom, porque às vezes, como disse, as pessoas eles vivem da prática de crimes. Então eles praticavam um crime na Itopava Norte hoje e amanhã no Garcia. Ficava para 2 delegacias diferentes, às vezes não tinha um contato diário ali dos investigadores e as investigações ficavam perdidas. Cito um exemplo, agora o último que fizemos, 2 rapazes numa mesma motocicleta fizeram 7 roubos, no último foram presos pela Polícia Militar em flagrante, com a mesma moto, com as mesmas características, a arma de fogo utilizada, um revólver, né, os capacetes, como eles utilizavam. Então, qual foi o nosso trabalho? Instaurar um inquérito policial, pegar imagens das câmeras de segurança, porque era posto de combustível, ou padaria, ou farmácia, e ouvir as pessoas e encaminhar ao Poder Judiciário para que eles respondam por 6 roubos, além daquele 7º que eles foram presos em flagrante. Então, é especializar cada vez mais o trabalho. Aquele policial que trabalha com roubo, ele vai saber. Nós, por exemplo, a gente conseguiu elucidar crimes em que a vítima veio e disse, olha, eu não consegui ver o rosto porque estava de capacete, estava cobrindo o rosto, mas eu lembro que na mão estava escrito amor de mãe. Né? E me recordo que um policial disse, esse aí o fulano que a gente já conhece tem essa mesma tatuagem. Mas era para estar preso? Aí a gente vai pesquisar, o cara está solto, é do bairro, foi mostrar as características, aí a vítima teve certeza, realmente é ele. Então, mas isso o investigador fez por quê? Trabalha nesse tipo de crime e teve essa perspicácia. Se ele tiver que atender cada dia um acidente de trânsito, né, depois um crime de homicídio, depois outra coisa, uma organização criminosa, um tráfico de drogas, ele vai acabar não tendo, né, esse know-how para poder agir nesse tipo de situação. Deu para entender bem, delegado. Um reforço na investigação, especializar os investigadores. Hoje estão quantos investigadores, só para as pessoas terem uma ideia que estão assistindo a entrevista em casa, que trabalham na linha de investigação realmente na civil? Nós temos na DIC, são cerca de 18 policiais, todos eles trabalham na investigação, entre delegados, escrivães e agentes de polícia. Aí depois temos ainda as investigações das delegacias, nós não podemos fechar, né, porque atendem furtos, atendem outros crimes. Os crimes de maior gravidade são da DIC, mas outros crimes são atendidos ainda. E aí cada delegacia tem equipes, né, algumas têm 2, 3, outros têm 4. A DPCAM, né, a Delegacia de Proteção à Mulher, também tem uma equipe de investigação, porque investiga os estupros, investiga todos esses delitos, crimes praticados contra mulheres, né, ou até por adolescentes. É um número suficiente ou precisaria de muito mais? Não é ainda um número suficiente, porque, como digo, a nossa divisão de repressão a roubo chegou a ter 6 agentes de polícia, 6 investigadores, 1 delegado e um escrivão. Em 8 pessoas, nós prendemos em um ano 140 pessoas. Né? Foi um recorde que ninguém nunca tinha essa noção de uma equipe tão pequena, né? E quando digo prender, realmente por esses crimes, né? Depois de investigações e operações. Então a gente precisa unir essas forças para que a gente consiga cada vez mais, né, chegar à autoria desses delitos. Só para fechar, delegado, a Central de Polícia, até quando vai ficar lá no Garcia? E ao invés de ficar no Garcia, na região sul, vai ficar na região central, realmente, para facilitar a vida de quem mora nas Itopavas, enfim, na região oeste, leste, e não só para quem mora no Garcia. Quem mora no Garcia já fica mais central, mas para quem mora em outras regiões é um pouco complicado, né, delegado? Sim, sem dúvida. O nome já diz, Central de Polícia é para ficar numa região que fique de fácil acesso, né, para toda a cidade. Não depende apenas do delegado regional, depende de verbas, né, depende de previsões orçamentárias, mas eu tenho essa ideia, essa missão, continuar o projeto já desenvolvido pelo Dr. Rodrigo antes, ali da Rua Itajaí. Eu acho que o espaço é muito bom e nós conseguiríamos concentrar mais delegacias, mais unidades policiais ali naquele lugar. Se não conseguir, vou correr atrás de locações, de parcerias. Nós temos uma parceria, pelo menos um acesso muito bom à Prefeitura Municipal e também, quem sabe, conseguir aí o apoio de empresários, entidades locais, né, entidades representativas do empresariado local, para que a gente consiga, pelo menos, se for o caso, tentar achar um imóvel, né, melhor para conseguir cada vez mais atender melhor a nossa população. E ficaria o que no Garcia se houvesse essa mudança? Qual que é a ideia? No Garcia, por exemplo, poderia ficar a primeira delegacia de polícia. Que hoje está aqui na Alameda. Que é na Alameda e ficaria na região sul, justamente porque a segunda fica na região norte. Né, e poderíamos fazer ali algumas mudanças. Delegado, obrigado pela presença, um grande abraço, bom trabalho e sucesso aí nessa nova função na Polícia Civil. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, e a Delegacia Regional está de portas abertas para melhor atender todos
daqui na nossa região. Beleza, a casa de vocês que está em obras ali, né? Estão alterando a Humberto de Campos, está logo terminando ali, né, delegado? Daqui a pouco fica tudo pronto. Então tá bom. Obrigado, um abraço. Doutor Egídio Ferrari, novo delegado regional, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.